bem. Parece até redundante o que eu vou falar, mas provavelmente você conhece a subcultura do shitpost. Há diferentes nomenclaturas para categorizar esse estilo nonsense, tosco e confuso e ácido desses vídeos. Particularmente gosto muito e fico rindo de coisas absolutamente sem sentido. Porém, alguns anos atrás, esses vídeos não eram tão mainstream como hoje em dia. Havia um formato de vídeo exclusivamente brasileiro, que ficou muito famoso nas subculturas da internet tupiniquim, as edições Dorgas. Talvez esse estilo de edição seja nostálgico para muitos. Já para outros, talvez seja uma parte constrangedora do passado. Toda mulher gosta de putaria, que ela não faz, ela imagina. Eu por baixo, tô por cima, tô sentando na minha pica. Toda mulher gosta de putaria, que ela não faz, ela imagina. Eu por baixo. Lembro de como era o sentimento de começar a editar esses vídeos no Sony Vegas. Sempre queria aprender um efeito novo e me sentia um verdadeiro alquimista da edição. Cada vez mais encontrando uma nova forma de transformar um vídeo em uma piada. Depois de postar o vídeo, eu queria chegar na escola e ouvir a galera comentando qual parte do vídeo era mais engraçada. Foram tempos bons, principalmente no início. Você já ouviu falar das edições Dorgas? Se você está nesse canal, muito provavelmente já. E qual seria a definição de dicionário das edições Dorgas? Edição Dorgas, também conhecido como Dorgas, é um estilo de mashup ou edição de vídeo, intencionalmente criado para remixar, distorcer e editar fontes de várias mídias pré-existentes em um vídeo compilado, tornando-o satírico, psicodélico, irônico, pós-irônico, absurdo, ácido e nonsense. Posteriormente, tornou-se um estilo de edição influente na subcultura do shitpost no Brasil. Para entender as edições Dorgas é preciso entender os seguintes elementos: contexto do YouTube, páginas do Facebook, comunidade de intros, gameplays editadas, MLG Edit, YouTube Poop e YouTube Poop MV. É coisa, hein? Mas fica aí no vídeo que vai ser maneiro. As edições Dorgas, assim como milhares de outros subprodutos da internet, surgiu no YouTube. Em 2014, cada vez mais a palavra YouTuber se tornava comum. Muitos YouTubers começaram a ter grandes alcances, conseguir patrocínios e a exigência para se tornar um YouTuber crescia cada vez mais. E um dos elementos que mais vinha chamando a atenção nos vídeos desses YouTubers era a edição de vídeo feita ali, servindo de uma identidade visual e um estilo próprio de edição, dando uma cara muito mais profissional pro vídeo. E uma grande assinatura desse estilo e qualidade eram as famosas vinhetas, ou melhor, comumente conhecidas como intros. Todo youtuber queria ter uma vinheta chamativa e única, tanto é que muito do fator nostalgia desse tempo é associado às intros, afinal ali era o principal meio de mostrar a identidade do seu vídeo. Outra plataforma além do YouTube que ajudou muito a reforçar o estilo de humor das edições Dorgas foram as páginas do Facebook. Havia diversos grupos e páginas que já estavam divulgando memes, a rodo, e muitos já editados. Tudo isso em um tempo que as hashtags Desoeira Neverends ou RueRueBRBR ainda era algo muito foda. MLG Edit. Montage Parodies, ou popularmente conhecido como MLG Edit, foi um estilo de vídeo muito famoso nos Estados Unidos, nascendo em 2009 e conquistando seu auge em 2014, tendo sua atividade muito próxima às edições Dorgas. Inspirado no Visual Rape do YouTube Poop, inicialmente os MLG Edit satirizavam cenas do Major League Game, com muito dubstep sonoro e visual, fazendo uma alusão às reações dos espectadores com os quickscopes que acontecia no evento. Basicamente, era uma edição extremamente frenética e psicodélica, geralmente exagerando comemorações de jogadores do torneio ao ponto de se tornarem epiléticas, e posteriormente difundiam esse tipo de edição com cenas cotidianas comuns. Um fato curioso das edições MLG Edit é que a edição era muito marcada por uma recorrência redundante dos mesmos elementos, como Motown Drill, Doritos, Snoop Dogg, Illuminati, Cannabis e talvez o mais famoso e influente nas Dorgas, o óculosinho preto 8-bit do jogo Fez, o Secret Sunglasses, que irá se tornar um elemento muito presente nas edições Dorgas. Comunidades de intro. Como mencionei, durante o contexto das febres de intro no YouTube, começou a cada vez mais proliferar comunidades de intro.
Eram basicamente uma galera que criava, divulgava e vendia intro para youtubers, sempre em busca de uma intro cada vez mais única e criativa. Se analisarmos friamente, muito dos efeitos das edições Dorgas eram efeitos das intros aplicado nos vídeos. Conversando com canais de Dorgas antigos, muitos relatam que vieram dessas comunidades de intros. Quando os mesmos tinham contato com os vídeos Dorgas, acabavam por começar a criar também. Afinal, em uma forma muito reduzida, seria uma forma de fazer humor através dos efeitos que já faziam nas intros. Efeitos como twitch, tipografia, sincronicidade das batidas com a música, optics, compensation, caraca, é muito difícil falar essa palavra, eram todos efeitos da estética Dorgas provindas dessas vinhetas. YouTube Poop e YouTube Poop MV. Talvez, se tivesse o estilo que é mais citado pela galera que editou o Dorgas, é o YouTube Poop e YouTube Poop MV. Vocês estão sempre cagando na geladeira. Considerado um dadaísmo moderno na internet. Basicamente, o YouTube Poop se apropriava de um vídeo pré-existente e o distorcia e remixava ao máximo, tornando fortemente incompreensível e absolutamente sem sentido. Eu tenho uma grande família, mesmo sendo só eu e meu pau. Com a diferença que no YouTube Poop MV, a distorção era feita ao ponto dela se tornar uma música existente. Porém, esses estilos de YouTube Poops eram absurdamente editados, e muito mais nonsenses e não lineares que as Dorgas. Esses dois formatos de vídeos irmãos são muito antigos na internet, tendo o YouTube Poop nascido antes mesmo do próprio YouTube, e teve seu declínio a partir de 2010. Te dou um golpe pela cabeça assim e te jorge. E de fato, por ser um conteúdo que trouxe fortes inspirações para os vídeos Dorgas, muitos viam o YouTube Poop como um rival, e havia sempre essa comparação. Para mim, foi uma forte influência, como também, de certo modo, os públicos eram completamente diferentes. Independente disso, é inegável a influência dos YouTube Poops e YouTube Poop MV. Tenho muito carinho por esses formatos, principalmente por ter produzido esse patrimônio da internet brasileira. Seu Madruga will go on. Por último, gameplays editadas. Havia uma nova onda de canais de gameplays, que fugiam do formato de detonados e playthrough, que ao invés de focar no jogo em si, focava na interação e resenha entre os amigos naquela gameplay. Esses vídeos eram absurdamente editados, e de todos esses formatos que citei, talvez seja o mais influente e famoso no YouTube, tornando um pilar tanto de edição como de conteúdo que é feito pro YouTube, sendo ainda muito atual. Canais como Rick Editor, Damiani, Kaique Flex, 61, Psycho, Jovem Nerd, Gaveta, Rato Borrachudo, dentre milhares de outros que provavelmente eu esqueci, muitos aqui importantes. Cara, muito famosos pelas suas edições, timing, humor e principalmente a inserção de memes dentro dos vídeos, dinamizando muito o ritmo. O céu tem pão? E morreu. Primeiro vídeo Dorgas. O primeiro vídeo Dorgas conhecido foi postado pelo canal Noobs Evolution. Segundo Gustavo, dono do canal, como qualquer garoto que queria se tornar um youtuber, começou com um canal de gameplay fortemente inspirado no Kaique Flex, antes citado. Deus, Kaique, olha pra trás, eu tô pegando fogo! Eu posso dizer introduzido. A cada vídeo aparecia com uma vinheta mais frenética que a outra. Além desse canal de gameplay, ele era administrador da famosa página Cidade Alerta da Zoeira, onde já compartilhava e publicava os memes que ele via por aí. O que você vai fazer com esses R$5 aí? Comprar alimento. Alimento. Ué. Porém, ter um canal de gameplay exigia um seguinte fator: ter um PC gamer. Todos os jogos que bombavam eram pesados para os computadores convencionais, e os gravadores exigiam muito do processador. Na ideia de ainda manter o canal, uniu o útil ao agradável. Pegou os memes que já tinha contato e fez um grande compilado de vídeos engraçados. Olá, Marilene. À noite, tainha, vinho e muito sexo. Bicho piruleta, vira pra cima. Ô, tá, irmão, vai lá, ô, Cheio de descolar, desobedece as regras. Segundo as palavras do próprio Gustavo, foi: de começo minha intenção era fazer um compilado de vídeo engraçado mesmo. Talvez inconscientemente criando uma versão atualizada das videocacetadas do Faustão, não sabemos. Nossa, ô louco, olha lá.
Isso é coisa de boiola, hein? Diferente do que muitos pensavam, o primeiro vídeo Dorgas foi inspirado sobretudo em canais de gameplays, e não era uma tentativa de fazer algo similar ao YouTube Poop. O próprio Gustavo falou que só foi ter contato com os YouTube Poops meses depois, que obviamente acabou influenciando muito na estética e humor Dorgas. Cala a boca! Criação do subgênero. A partir desse ponto, o canal Noobs Evolution começou a ter cada vez mais engajamento, principalmente nas páginas do Facebook que repostavam muito dos vídeos. Outros canais começaram a surgir, como Sr. Akuma, Barry Gamer, Koala Maneiro, Sr. Gui, É Tudo Zoeira e Playerhead. E aos poucos foi se criando uma comunidade, e com a massividade dos vídeos, o título do formato. Na prática, como era produzido um vídeo Dorgas? Basicamente, os vídeos Dorgas funcionavam como um vídeo viral, ou um compilado de memes e trends aliados ao seu estilo estético. Ou seja, os vídeos sempre trabalhavam com vídeos e elementos que estavam viralizando ou tinham potencial de viralizar. E de mesmo modo, eram utilizadas muitas vezes músicas que estavam bombando naquele momento. Exemplificando, esse meme estava muito alto no momento, pegava o tom do vídeo e reforçava com a edição. Eu fiquei cachaça? Essa música estava tocando em tudo que é lugar. Achava um vídeo que combinava com a música para gerar a piada. Ou melhor, conseguia juntar ambos, música estourada e meme viralizando, gerando assim um vídeo com muito potencial de compartilhamento. Basicamente essa era a meta. Por último, as thumbs e os títulos eram importantíssimos também, que nela geralmente era colocado o meme ou a música que mais estava chamando a atenção, junto ao título Edição Dorgas, favorecendo assim o vídeo quando alguém pesquisasse esses elementos. Óbvio, isso tudo foi uma forma muito reducionista de dizer como funcionava. É claro que grande parte vinha muito da inspiração e criatividade da galera, principalmente no começo, que era tudo muito intuitivo e as ideias vinham vindo de acordo com a convivência dos criadores com essas sources da internet. Mas talvez seja uma boa forma de exemplificar do porquê as edições Dorgas tinham uma projeção e alcance tão grande em comparação aos outros canais que tinham um número de inscritos similares. Primeira fase: experimentalismo. Talvez essa tenha sido, para mim, a melhor fase. Foi marcada por muito experimentalismo dos canais, gerando assim um estilo único em cada canal, tanto de humor, time, efeitos e identidade. Em grande parte, os canais começaram um a divulgar aos outros, e como também ter ali uma mini comunidade. Cada vez mais, os canais se inspiraram em diferentes fontes do YouTube, tentando criar uma assinatura visual. Foi nesse período que as Dorgas tentou se aproximar muito do estilo de edição dos YouTube Poops. Segunda fase: padronização. A segunda fase foi marcada por uma intensa massificação da produção, como também uma padronização. Como qualquer produção com demanda semanal, a galera começou a querer fazer cada vez mais o feijão com arroz, fazer aquilo que não era arriscado e sempre dava certo. Os canais começaram a dar menos espaço para criatividade e experimentalismo e apostar em fórmulas como: a source do vídeo tinha um acontecimento triste, o efeito final iria ser a tela se afastando em preto e branco. Alguém se decepcionou ou teve uma reviravolta, um efeito de too real no rosto com a música estourada. Alguém fez um som muito característico parecendo uma nota musical, transformar aquele som em uma source para remixar junto a uma música. Alguém bravo, tela vermelha e rock. E o mais saturado de todos: alguém fez uma frase de efeito, tipografia e um dubstep com uma edição frenética vangloriando a pessoa. Obviamente que isso não era definitivo, havia exceções e ainda notava-se ainda muito da marca criativa de cada canal. Curiosamente, dá pra ver como as edições Dorgas estavam se afastando dos YouTube Poops e se aproximando muito mais dos MLG Edits americanos. Terceira fase: saturação. Aqui os canais e o conteúdo começou a cada vez mais perder a força. Havia uma série de motivos. Uma criança morta. Alguém me fazer voar. Pode mostrar o corpo lá. Vamos cantar. O formato estava extremamente saturado, não havia inventividade nos conteúdos, e os próprios canais de Dorgas se preocupavam mais em disputar quem tinha o melhor efeito ou efeito mais único no vídeo do que propriamente torná-los engraçados. Os vídeos eram praticamente a mesma coisa, só mudava a source. Resumindo, era muito mais um duelo de sobreposição de efeitos do que humor, que esse último talvez fosse o propósito inicial dos vídeos. Outro fator foi a massificação da produção de vídeos derivados das Dorgas, principalmente em grupos e páginas de Facebook, que haviam milhares de usuários postando nessas páginas e grupos, de modo que, ao invés de postar um vídeo por semana como faziam os canais de Dorgas, postavam cerca de 10 a 20 vídeos por dia. E por último, o fator mais determinante:
as fortes mudanças de diretrizes no YouTube, que derrubavam os vídeos por utilizar sources que estavam protegidas por direitos autorais, excluindo até mesmo os canais por completo. E bom, o conteúdo perdeu sua essência, saturou e o subgênero teve muita dificuldade de se perdurar no YouTube. Talvez essa seja a parte mais chata desse vídeo, porém, é óbvio que não teria como falar das edições Dorgas sem comentar dessa fase. A grande maioria dos criadores de conteúdo Dorgas eram muito novos. Entrevistando os principais canais, descobri que a grande parte tinha entre 14 e 17 anos no período de atividade dos seus canais. Em resumo, assim como eu, essa galera eram moleques rejeitados no seu ciclo social, que vivia nas subculturas da internet, tipo um cyberemo. E, geralmente, o senso crítico desse meio era: foda-se o mundo, sou revoltado e engraçado. As edições Dorgas, por mais que se assemelham do nonsense, muitas vezes sendo algo que buscava zoar tudo e todos, acabou adotando fortemente um lado político, tornando isso extremamente saturado. Eu não estou suportando mais. Muitas figuras políticas e linhas de pensamento se apropriam desse pensamento de foda-se o mundo do cyberemo. Essa busca por rejeitar a burocracia, odiar o sistema e clamar por um mundo com muita virilidade com frases de efeito. Com o tempo, a busca por querer sempre ser absurdo a cada vídeo fez muitos criadores perder a mão do bom senso, ao ponto de vangloriar coisas abomináveis, como racismo, massacres e essa porra aí que eu nem preciso falar, né? E talvez o elemento que mais demarcou as Dorgas, a extrema e exagerada produção de imitadas de um certo político, que foi fortemente impulsionado por esses vídeos. E quando falo extremo ou saturado, é porque boa parte das Dorgas só se tornaram isso. Em nenhum momento o objetivo era educar, ensinar ou criticar. O Dorgas não era isso e nunca foi. Era simplesmente pelo prazer de fazer edits dessas imitadas, que não dialogavam em nada, não geravam humor e muitas vezes eram completamente preconceituosas. Ele escreveu, não reproduz. Todos homossexuais têm espermatozoides, não tem óvulos, é impossível de reprodução, por favor. Um casal gay que adota uma criança. Quem é a mãe? O bigodudo ou o bigodudo? Em dado momento, praticamente virou só isso, sendo cada vez mais apelativa, tornando isso um símbolo pro formato. Óbvio, a galera que produziu o conteúdo não era nada politizado e edições Dorgas careciam muito de uma comunidade entre os canais. Conversando com os donos dos canais, grande parte não concordava com esse aspecto político. Porém, permanecia fazendo porque gerava muito engajamento com a polarização política que crescia absolutamente na internet. E desde o início do formato, as edições Dorgas sempre tiveram um alcance muito maior à proporção de inscritos que cada canal tinha. Para vocês terem ideia, em 2015, somando as views de apenas os 7 maiores canais de Dorgas, estes chegavam a ter quase 3 milhões de views mensais. Como tinha que abordar todos os aspectos das edições Dorgas, não poderia deixar de comentar no que se tornou, para muitos, a memória das edições Dorgas. Eu me sinto em partes responsável por isso, e tenho o dever de comentar. Muitos de vocês podem gostar dessa fase e concordar com tudo aquilo, é seu direito. Eu, particularmente, acho uma bosta. Perdeu muito do propósito do que era, mas é claro, estamos na internet e as coisas se transformam do dia pra noite. Assim como qualquer outro subgênero do YouTube, Dorgas foi muito influente, tanto em estética, tanto numa forma de editar um vídeo para a internet aqui no Brasil. E consequentemente perduraram um estilo de humor muito característico da internet, o shitpost ou humor geração Z. Se eu visse um vídeo Dorgas hoje em dia, acharia muito sem graça e cringe, mas tenho que entender que é uma coisa de outro tempo, e na internet as coisas saturam muito rápido. E muitos deles ganharam um novo vigor com a trend Tente Não Rir. Creio que esse seja o maior filho espiritual das edições Dorgas hoje em dia, tendo uma edição muito mais sóbria, porém uma duração muito mais longa. Como comentei, já queria fazer um vídeo sobre edições Dorgas. E como vocês comentaram muito no último vídeo, está aí. Fiquei muito inspirado quando comecei a ver os vídeos que falavam de tempos passados da internet, sobre estilos de humor atuais e até mesmo vídeos que falam sobre o YouTube Poop, que inclusive tem uma página do Wikipedia. Outros canais antigos de Dorgas seguiram com diferentes carreiras, e a grande maioria adentrou o mercado de edição de vídeo. E outros foram para o mundo da música, como o Noobs Evolution, que se tornou o Lil Preto. Queria agradecer muito a essas pessoas maravilhosas que me ajudaram na pesquisa desse
esse vídeo, com seus relatos e entrevistas de como foi a experiência de fazer dorgas na época. Conversei com muita galera que fazia o formato, e sem esses relatos não iria conseguir abordar esse tema da forma mais respeitosa possível. Espero que tenham gostado desse formato, e caso queiram se aprofundar mais nesses estudos de estéticas e estilos da internet, recomendo que assistam a esses vídeos e vejam as fontes da descrição. No mais, é isso. Um beijo açucarado no coração de vocês. Até mais!